Olá, eu sou André Gaspari e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje nós vamos falar sobre narrativas do Mali. Para você conhecer algumas dessas histórias, e eu também, claro, convidei minha colega Elmara Maciel. Oi, Elmara, tudo bem? Oi, professor, tudo bem? Agradeço pelo convite. Ah, que prazer. Estar aqui hoje, Nossa. Finalmente conhecê-lo, né? Pois é. Pessoalmente. É, nós temos pessoas em comum. Sim. Ao redor, Nery mesmo, Nerivaldo, que Lise. foi seu professor? Foi meu professor na graduação, em Chique-Chique. Né? Também trabalhei com ele na pesquisa, em que ele acabou falando, né, no podcast. Sim, tem um podcast com o Nery aqui, que é de narrativas de ribeirinhos. Então tá aqui, você pode clicar no link e também assistir o podcast de Nery. E tem um outro podcast que eu acho que converge com o seu, que é sobre as curiosidades da África. Isso. Que é com o professor Ivaldo, que também está aqui no canal do podcast Só Doutores. Então a gente vai meio que unir esses dois podcasts, né? Sim, não por acaso, não por acaso. Falar sobre narrativas e narrativas na África, mais especificamente na região do Mali. Na região do Mali. Exatamente. Agora me diz uma coisa, como é que se deu esse seu interesse por essas histórias especificamente do Mali? Como é que veio isso, Elmara? Professor, é uma história de 20 anos, né? Porque a época da aprovação da Lei 10.639, né, em 2003, a escola em que eu estudava, no interior da Bahia, implementou a lei, e nós tínhamos uma disciplina chamada História e Cultura Afro-Brasileira. E aí, a partir daí, a gente começou a ter acesso a textos, né, negro-africanos e negro-brasileiros. E eu percebi, assim, uma semelhança muito grande com as coisas que eu vivia na zona rural onde eu morava, né? Eu ficava, nossa... E aí, foi a partir daí que eu comecei a me colocar nesse lugar, me inscrever no lugar de mulher negra, de pessoa negra que vivia numa comunidade, né, que estava implicada nessas epistemologias que são ancestrais, e só a partir daí, né? Por isso que eu falo sempre da importância da implementação da lei, de como ela é transformadora. Inclusive, eu fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doc, todo por conta dessa aprovação e implementação da lei na escola, no interior da Bahia, no centro e norte baiano, né, na cidade central. E a partir daí eu comecei a fazer essa pesquisa. Então, eu sou pesquisadora desde o ensino médio. Nossa, que bacana. Então, assim, a importância da escola está aí, né, Elmara? Exatamente. Assim, é na escola que a gente consegue identificar essas afinidades. E o que faz você pesquisar, o que você pesquisa até hoje, é justamente essa afinidade que você descobriu a partir dessa informação escolar. Exatamente. E aí eu sempre defendo a importância da lei, inclusive nos cursos de licenciatura, né? Porque foi a partir daí que eu tive contato com a obra literária desse maliense, né, Amadou Rampantebá, um mestre da tradição oral africana. A gente chama de mestre, né, para falar que era historiador, antropólogo, sociólogo, literato, né? Porque a gente não usa termos ocidentalizados para definir esses mestres que são dessa África negra. Né? Porque não há como caber, não cabe numa definição ocidental. Então, assim, ele fez esse trabalho incrível, né, de coleta de narrativas durante 30 anos, né, de contos, de crônicas, escreveu autobiografia em 2 partes, escreveu biografias também, escreveu poemas, todos pensando na importância desse registro, né, para a escrita, né, pensando sempre a escrita como continuação da oralidade, né? Não como pensar num grafocentrismo, né? Mas pensar nesse papel que a escrita tem de nos proporcionar uma outra plataforma epistemológica para que nós possamos dar continuidade, né, a esse registro, assim como a arqueologia também, né? O professor Joseph Kizerbu fala sobre isso, né? Que as fontes orais trabalham junto com as escritas, que não são só alfabéticas, né? Sobretudo nesse contexto da África negra, né? Vou falar aqui sobre essa questão mais ampliada. Então, assim, pensar nessa importância. Ele sempre fez essa chamada, né? Para que essas pessoas mais jovens, né? Ele estava trabalhando, mas sempre falava, olha... Ele tem uma carta à juventude em que ele fala
ele convoca as pessoas mais jovens a fazer esse trabalho que ele faz de coleta, porque os últimos depositários, né, dessas histórias estavam morrendo e que nós não estávamos dando essa atenção para fazer esse tipo de coleta, para poder registrar, para gravar, né, assim, que foi um movimento da Nova História também, né, essa inserção da gravação, do gravador. Então, assim, nós tínhamos outros modos de trazer para a público, né? Assim, a um público externo também. E para os próprios malienses, por exemplo, ofertar para os próprios malienses a sua própria história, né? Porque o que acontece com a gente aqui, nossa história também nos é negada, né? Para pensar nessa questão negro-brasileira. Nós não conhecemos praticamente nada do contexto negro-brasileiro, nem negro-africano. A gente não se reconhece. E isso não é por acaso. O professor falou, né, em relação a isso no outro podcast também. Então, a importância de nós estarmos atentos a essas histórias, entender que elas têm muito a nos dizer, que, na verdade, o que elas têm a nos dizer pode garantir nossa existência, né, para que nós nos reinventemos a partir de agora. E essa educação é feita, né, até hoje. É feita no continente através de contos, de crônicas, de provérbios, né? E isso nos leva a um dos provérbios que diz que é preciso uma aldeia inteira para poder educar uma criança. Então, isso é muito significativo. Sim, né? Demais. Muito. E você falou sobre nossas histórias. Sim. Então nós, de forma geral, nós somos feitos de histórias. Elas nos constituem. Agora, ao mesmo tempo que a gente tem essa regularidade, porque temos histórias em todos os lugares, nós também temos diferenças e temos especificidades. Por exemplo, quando o Nery esteve aqui, ele contou sobre essa tradição oral Sim. de contar histórias e falou um pouco dos ribeirinhos e das pessoas mais velhas que contam aquelas histórias e disseminam. E aí a grande questão é a seguinte, no Mali, quem é que conta essas histórias? Então, socioprofissionalmente, né, o que nós poderíamos chamar, grosso modo, de castas, né, as pessoas que são responsáveis por contar essas histórias são os chamados griots. E aí eu faço uma ressalva em relação a esse termo griot, porque ele foi utilizado de uma maneira ocidentalizada para designar as pessoas, esses profissionais que acompanhavam famílias nobres, por exemplo. Né? Então, assim, por estar associados a pessoas nobres, os europeus chegavam e achavam que eram subordinados, que eram cativos, mas, na verdade, não. Eles eram os depositários da palavra daqueles nobres. Né? Então, às vezes, os reis, por exemplo, eles nem falavam. Né? Assim, às vezes, em algumas comunidades, era proibida a fala do rei. Então, o rei dava aquele recado para o griot, e o griot que comunicava, ele é o diplomata, né? Alguém porta-voz, é alguém que está ali. Então, assim, há essa questão de falar o griot, mas, assim, eu ressignifico, tento ressignificar. Mas a ideia dessa griotagem, né, parte da categoria de narradores que circula na região do Mali, que são designados em dois aspectos, que são os Diele e os Doma. Né? Os narradores que são os Doma, eles são narradores tradicionalistas, chamados tradicionalistas, que são responsáveis ali pela guarda e transmissão, e coleta também, de narrativas genealógicas, de história, que é algo mais sério, mais comprometido com o que a gente chamaria de história. Né? Então, uma espécie de verdade. Isso, uma espécie de uma verdade inalcançável. Absoluta, né? Né? Exatamente. Mas, assim, algo que está mais relacionado, mais fidedigno, como eles diriam, né? Que o próprio Amadou Rampantebá usa esse termo. E já os Diele, eles têm essa liberdade de lidar com a palavra, né? É algo que é mais literário, né? Que está mais ligado a questões cotidianas, que participam de festas, né? Que animam festas, né? Então, assim, essas pessoas são educadas para tal. E o ponto de partida para isso, professor, que eu não posso deixar nunca de falar, é sobre a ideia do que é palavra para essas sociedades negro-africanas da região do Níger, né, ali do Mali, de onde hoje é o Mali, depois da partilha da África. Né? A palavra falada é a palavra que cria coisas. Uhum. Não são palavras e as coisas, não são as palavras e as coisas. Palavras são coisas. Né? Assim, a palavra cria as coisas. Então, quando, por exemplo, um tecelão
está fazendo seu trabalho ali, né, com a linha, naveta, com os pedais, ele vai falando, vai pronunciando ladainhas e vai evocando, por exemplo, a aranha mítica que ensinou, né, aquela casta, que ensinou aquela casta como tecer. Então, assim, ele vai trazendo aquilo para o que ele vai fazendo e vai tecendo, né, vai passando pela naveta. E as crianças estão ali e vão aprendendo. Sim. Porque não se diz assim, olha, criança, você faz dessa maneira, né, você tece dessa maneira. Não. É através de contos, de crônicas, né, do exemplo, porque assim, não é só a palavra falada, é uma performance, é um corpo que se inscreve no espaço-tempo, né? Então, assim, é através desse exemplo dessa fala que vibra também, de chegar até aí. Isso é física, né? Eu falo aqui, vibra, chega até você, né? Eu me movimento aqui, você pelo aspecto visual consegue ver a mim. Né? Se eu faço uma performance de outra maneira, usando outras tecnologias, outros artifícios, eu me faço entender. E a ideia da comunicação é justamente essa, sobretudo nas literaturas de tradição oral, ou que a gente chama de oralitura, para usar um termo do professor Félix Omidire, né? Que é um intelectual nigeriano. Então, essa é a ideia de palavra no continente africano, que é a palavra sagrada. Então, você tem que ter cuidado para falar. Inclusive, a mentira é considerada uma lepra moral. Nossa! É algo muito sério, né? Assim, então, há tempos para ouvir, há tempos para falar. Como eu tinha comentado com o senhor, há uma formação, né, que Rampantebá traz num dos textos dele sobre a formação da pessoa na África Negra, em que ele evoca a figura do mestre espiritual dele, Chernoboká, para dizer que o ser humano é formado por 18 etapas, né? Metade delas é ascendente e a outra metade é descendente. Então, assim, você vai aprendendo, né, de tempos em tempos, com as narrativas, gradualmente. Então, assim, são narrativas que são iniciáticas. Você vai sempre, de acordo com sua idade, de acordo com o momento que você está, você vai aprendendo. Então, assim, chega num nível, por exemplo, dos 60 anos, aí você pode contar histórias. Você tem essa autoridade, vou dizer assim, essa legitimidade para contar histórias usando a palavra de maneira responsável. Porque essa é a preocupação, porque se a palavra cria coisas, ela também destrói coisas. A gente tem a questão da credibilidade de quem fala. Também. É o que na retórica vamos chamar de ethos. Isso, né? Alguém aqui da área também para falar. E isso tudo faz parte da comunicação, né? Sim. Então, essa ideia do trabalho com a palavra é que fundamenta a minha pesquisa, né? Que assim, eu trabalho em defesa de uma epistemologia griot, dos saberes e fazeres narrativos, da narrativa, né? Então, quando eu falo sobre a importância do griot, eu penso que aquele griot foi preparado para entender sobre aquela palavra, que aquela palavra é sagrada, sobre as palavras que eu posso ou não falar, sobre que tipo de histórias eu posso contar, ou as que eu tenho que segredar também. Então, assim, é tudo muito preparado, é tudo muito iniciático. Sim. É tudo iniciático. Por exemplo, e aí pensando também nessas narrativas que são malienses, né? O caso do ferreiro, por exemplo, a casta socioprofissional dos ferreiros. O ferreiro é educado para entender. Se você vai na mata, dependendo do tipo de planta que tem naquele local ali, o ferreiro vai entender que ali tem um tipo de minério. Sim. Que talvez o sirva para o que ele vai querer. Ok, então assim, ele já entende que ali ele pode, né, fazer mineração. Ele também vai aprender como vai extrair, isso respeitando a natureza, né, tirando só a porção que deve ser tirada, enfim. Ele vai aprender também como ele pode manipular esse material que foi retirado, né? Então, assim, sempre falando sobre, por exemplo, o ferreiro primordial, né, que o ensinou. E isso não é falando, olha, o ferreiro primordial... Não. Ele vai contando como foi, né? A narrativa, como foi toda. E aí fala sobre a forja também, de como o fogo, a importância do fogo, dela e no ferro, como as coisas se moldam. E tudo isso é através de provérbios também, né?
tudo muito interligado. Até chegar, por exemplo, na venda desse material que foi produzido, por exemplo, né? Então, assim, eu falei de uma maneira bem, né, grossa e peço desculpa porque as narrativas têm que ser contadas. Sim, claro. Mas, assim, para entender que eles são formados para tudo isso. E, a partir daí, eles vão entender em qual área eles querem ficar. Mas eles são formados de uma maneira geral, de uma maneira que chamaríamos de holística, né? Sim. Mas de uma maneira geral, como o ferreiro, né? Ele vai chegar num período da vida dele que ele vai ser formado, ele vai ser aquele ferreiro, né? E que vai ser responsável por dar continuidade àquela, geracionalmente, né? Aquele saber fazer, saber ser, que tem a importância na sociedade. E tem uma tradição também, né? Tem a tradição. Né, que vai sendo passado à frente, que vai tendo rupturas também, né, em relação ao que vai sendo modificado, porque tradição tem essa... A gente tem que ter cuidado também com o uso do termo tradição, para não pensar que é algo atávico, né, que não muda, mas a tradição está ali em diálogo com o que vai mudando, porque as pessoas mudam também. É como a cultura. Também, a cultura nunca é exatamente. estanque, ela sempre está desse jeito. mudança. Então, assim, pensar sempre nessa ideia de tradição como algo não... em relação ao círculo, mas em espiral, né, assim... Olha, mostra aqui espiral, olha só. Um tempo espiralado, de Leda Maria Martins, né? Assim, aí, olha. Isso. Pronto. E aí, pensar que as coisas já aconteceram, estão acontecendo, mas que elas vão se modificando conforme a necessidade daquilo, mas que... o que permaneceu, o que trouxe as pessoas vivas até hoje, as coisas permanecem, né? Sim. E as coisas que podem ameaçar a vida das pessoas, porque o que se defende é sempre a sobrevivência das pessoas, né? Porque se nós estamos aqui hoje, por exemplo, a gente algum ancestral da gente conseguiu ser criativo para poder se reinventar na tradição para que nós pudéssemos estar falando aqui hoje, por exemplo, né? É interessante conversar com meus colegas esse podcast, porque quem está ali debruçado no trabalho, especificamente em uma determinada área, consegue ver com um olhar menos ingênuo algumas questões e consegue problematizar também essas questões. A gente falou sobre tradição e aí você já propôs um deslocamento acerca do conceito de tradição. A gente estava conversando anteriormente aqui, porque, na verdade, o que você pega aqui é meio podcast. Isso. O podcast já começa bem antes, né? Porque aqui a gente adora conversar, né? Então, na parte dos bastidores, conversando, você me falou sobre algumas representações através da fala. Mostrou que esses narradores, eles são artesãos da palavra, isso. né? E que eles trabalham a palavra em consonância com aquilo que eles entendem como sendo a natureza. Sim, então, sim, você falou sobre aquela questão das formigas, Isso. de ensinar a partir, por exemplo, de uma história de formigas. E eu falei pra você, olha, isso aí é uma metáfora. E você disse assim, não. E aí, conta aí um pouquinho desse deslocamento do efeito metafórico, do conceito de metáfora, que eu adorei também. Exatamente. Porque pensar sempre sobre essa descolonização mesmo, né, do nosso pensamento, né, que é eurocentrado, europocentrado. E que essas epistemologias que são nossas, né, negro-brasileiras e negro-africanas, não são negadas. Então, e pensar assim, que nós, quando... passamos a entender, a ler essas histórias, a ter acesso a essas histórias, nós vemos como nós vivemos aquilo, né? E aí eu passo a questão do que o senhor chamou de metáfora, né? A gente conversando sobre algumas narrativas, né? Algumas formas de iniciar as pessoas para a vida, porque é sempre um processo de iniciação das pessoas para a vida, mesmo que, assim, independente da casta, né? Do segmento, é sempre educar as pessoas para sobreviver, para a vida, para uma vida... Esse é o objetivo. Isso, de prosperidade, mas não sentir prosperidade, né, que nós conhecemos, mas de uma vida próspera para dar continuidade, para viver bem, para um bem-estar, para um bem viver, né, para uma dignidade. Inclusive coletivo. Né? Exato, sobretudo coletiva. Então, assim, pensar que quando eu falo sobre essa questão das formigas, né, quando um grupo de crianças está andando com algum adulto, né, na mata ou mesmo na estrada e veem, né, as formigas em retirada linear ali, que estão indo, por exemplo, levando suas folhas, né, cortadas até o formigueiro. Aí o adulto para
e vai explicar para eles, né, por que aquelas formigas estão andando daquela maneira, né, por que elas andam em conjunto, por que elas estão levando aquele alimento para elas, né, para aquele lugar. E que a dinâmica é complexa e é sofisticada. E se alguém atrapalha, se alguém passa o dedo ali, né, que isso é rompido e que a gente tem que ter cuidado com isso, né, por conta dessa importância da coletividade, do sentido comunitário. E quando eu falo sobre não ser metáfora, eu uso um termo do professor Henrique Freitas, que ele fala sobre presentificação das coisas, né? Assim, eu não estou representando, eu não estou metaforizando. Aquelas formigas não estão separadas da nossa história, né? Até porque nós não podemos fazer a divisão entre nós e a natureza. Nós somos a natureza. Então, assim, aquelas formigas são como nós. Assim, a ideia é sempre dizer assim, olha, aquelas formigas somos nós. Prestem atenção no que elas fazem, elas sobrevivem. Aquele exemplo é próspero. Então, vamos aprender com aquele exemplo. Sempre há no cotidiano, né? Essa questão da lida, desse respeito com a natureza, porque o respeito com a natureza é respeitar a si próprio, né? A sua própria existência. Então, essa é a ideia de não metaforizar e de presentificar aquilo que se está vendo, de se implicar naquele processo. Que a ideia é essa. E a ideia de metáfora é justamente de deslocamento de um campo semântico para outro. Sim. Aí, de repente, a partir dessa perspectiva, se percebe que o campo semântico da natureza das formigas é o mesmo que o nosso, né? Que bacana. Exatamente. Muito legal. É o nosso. Nós não estamos separados, né? E essa é uma questão que é bem recorrente em relação às narrativas negro-africanas e também negro-brasileiras, né? Que a gente acaba tendo contato pouco, né? Porque nos é negado. E aí, quando a história nos é negada, a gente perde uma parte de si, assim, e é uma identidade que é negada e isso nos traz muitos malefícios, né? Porque nós não conseguimos nos entender e não nos entendendo, a gente não consegue prosperar em muita coisa que a gente poderia desenvolver, estar mais perto, entender, né? Como a gente estava conversando aqui, das narrativas que se entrelaçam nos podcasts, por exemplo, né? Então, assim, se essas histórias não tivessem sido negadas a nós, olha como a gente teria, né, pensado de outra forma para poder lidar, por exemplo, com a pandemia. Porque, assim, a gente tem que entender, aí eu penso em relação à história, antropologia, sociologia, apesar de não ser da área, né? Mas essas coisas não são... não aconteceram pela primeira vez, não são inéditas, né? Verdade. Então, assim, algo que a gente tem sempre que pensar no que a gente tem que aprender com o passado, é aquele princípio da Sankofa, né? O senhor conhece, né? Que é um adinkra da região de Gana, que é a presentificação de um pássaro, desenhado um pássaro, que é uma escrita, virado para frente com a cabeça voltada para trás, que é um provérbio, que diz que não é errado você voltar e pegar para poder aprender. Então, assim, vá em frente, mas sempre aprenda com o passado. Então, assim, essa ideia de você sempre tentar entender o que aconteceu no passado, pegar essa experiência para você se pensar a sua experiência presente para garantir a existência das pessoas que vêm depois de você. É pensar sempre nesse ciclo que é uma espiral, né? Que não é algo que vai ser repetido para que as pessoas, de modo que as pessoas deixem de existir, mas que é a espiral que vai se reinventando, mas sempre garantindo que os nossos mais velhos, né, tenham essa consciência de que nós estamos dando essa ênfase ao legado, que estamos levando esse legado de que nos manteve vivos até hoje. E é bacana pensar como esses ditos populares, eles se reconstroem, se atualizam. Então a gente tem essa ideia do pássaro que olha para trás, né? Ele não se vira, ele olha. Ele olha. E a gente tem hoje a ideia do carro, que é uma coisa mais moderna. Então a gente tem ali o para-brisas, que é enorme, Sim. mas temos também os retrovisores, que são Sim. pequenos. Ou seja, a gente não tem que ver o passado como a gente vê o presente e o futuro. Sim. Mas a gente não pode deixar de ver o passado. Sim, que é uma perspectiva reinventada, É. né? Assim, se a gente for parar para pensar isso, é muito... Pensar a ideia do carro já é muito bem antropológica, né? Bem sociológica, dá para entender muita coisa. E aí a gente pensa nessas tecnologias, né? Porque quando nós falamos sobre... estamos falando sobre a história da África, né? Da África, né? É como algo muito distante, né? É algo que está deslocado de nós, que a gente sempre esquece do tráfico transatlântico, né? Da tragédia, né?
que foi terrível, mas que nos formou, de alguma maneira, e que nós trouxemos, né, nossos corpos, nossos ancestrais trouxeram epistemologias, porque nos foi saqueado tudo, né, nós fomos pilhados de tudo, e trouxemos só nossos corpos e nossas epistemologias, né, nossos modos de ser, de fazer, de estar. E trouxemos literatura, história, sociologia, antropologia, biologia, espiritualidade. Trouxemos tudo, porque estava aqui, né? Estava na cabeça. Então, assim, a gente trouxe... O nosso corpo é um corpo texto, né? Um corpo para ser lido. Então, eu acho interessante porque, mesmo com toda a empreitada que foi feita, né? Epistemicida, né? Para poder... e necropolítica, né? Para usar as palavras de Achille Mbembe. Para que nossos corpos desaparecessem da face da terra, né, os corpos negros, nós conseguimos resistir a isso e ainda temos nossos modos de existir no mundo que são particulares e precisamos entender e voltar a eles, né, para poder entender como nós podemos, como os nossos ancestrais fizeram para resistir a isso. Porque foi, né, uma empreitada de fato de genocida. A palavra é essa, né? Não tem como usar outra, não tem... Procurei, mas não tem. É essa. E eu vou te pedir agora, a gente está falando sobre trazer, queria que você trouxesse também para aqui uma história que te inspirou lá do Mali. Sim, sim. Eu começo pedindo licença, né? Às minhas mais velhas, aos meus mais velhos, às minhas mais novas e os meus mais novos também. Porque, sobretudo a minha mais nova, minha filha, porque ela me falou essa semana, né, que achava bonita a minha relação com a educação, porque eu era muito sonhadora. Mãe, a senhora é muito sonhadora, a senhora pega a literatura ali, a senhora tem um sonho que a literatura transforma, vai transformar. E realmente é isso que eu acho, não, que eu tenho certeza. Né? Então, assim, a literatura tem muito a nos dizer, inclusive essas literaturas que fazem parte que nos constituem, essas leituras que nos constituem, as narrativas que nos constituem. Então, não é por acaso que elas foram escritas, que elas foram registradas. Né? E tem um dos contos que mais me marcam, né, nesse período que a gente vive, enfim, que foi coletado por Amadou Rampantebá, que não foi traduzida do francês. A maior parte da obra dele é em francês, porque a região do Mali foi colonizada pela França, né, também. E ele coletou vários contos, né? Assim, depois eu posso mostrar para vocês aqui alguns dos livros. Né? Aí, deixa eu botar aqui. Sim. E a gente... Esse aqui, todos em francês. Sim. Você que quer ler, mas não sabe francês, vai aprender francês. Vai, como eu aprendi. Para pesquisar. E aqui mais um. Nessa posição mesmo você está colocando. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Okay. Eu ia ler os títulos, mas estou sem meus óculos. Meus óculos tradutórios. Se fosse italiano, não vai ler. Olha, tá vendo? Já. Mas em francês. Então, as... Pois é, se pronto. Quiser. Não, mas aí pode ler. Não, mas eu posso dizer aqui também, okay. Né? Aí, assim... Sei. E, assim, tem essa coleção que o professor mostrou. Há essa coleção de contos iniciáticos Fula. Petit Baudiel e outras histórias da savana. E O Nepal de Petit Querelle, que é essa minha preferida história. E aí eu digo por quê? Porque há muito, 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 muito tempo, no tempo em que as criaturas viviam em harmonia, com tudo, existia uma comunidade, né, nessa zona ali do Mali, uma zona mais distante, uma comunidade em que as pessoas viviam perto, mas que outras comunidades ficavam um pouco mais longe. Daí, existia um senhor que morava junto com sua mãe. Eram só eles dois. E chegou uma época em que um amigo dele morreu em uma aldeia distante. E ele precisava ir até lá, prestar suas últimas homenagens, né, para que aquele ritual fosse cumprido, né, dessa despedida. Só que ele estava muito preocupado, porque a mãe dele não estava muito bem de saúde.
E ele ficou pensando como era que ele iria fazer para poder dar essa assistência para ela, mesmo que as pessoas estivessem ali perto, mas que fosse mais próxima. Ok. Então, no terreiro, ele tinha um cachorro, um galo, um bode, um boi e um cavalo. E aí ele pediu para que esses animais ficassem atentos, né? E cuidassem da mãe dele até que ele voltasse. Então, todos concordaram e ele pediu especificamente ao cachorro para que o cachorro não saísse da porta, para que o cachorro ficasse na porta tomando conta e que os outros animais ficassem ali para poder ficarem atentos ao que acontecia nos arredores para que a mãe ficasse protegida. Tudo ia bem, até que o homem saiu e 2 lagartixas começaram a brigar no telhado. E se debatiam, brigando por uma mosca morta. Se debatiam, e aí o cachorro começou a ficar preocupado. E ele olhou e aí falou com o galo. Galo, como eu não posso sair daqui, da porta, você poderia, por favor, separar aquela briga daquelas 2 lagartixas que estão brigando no telhado? E o galo respondeu. Francamente, cachorro, o que é que você pensa de mim? Eu que acordo e teço todas as manhãs com o meu canto. Vou sair daqui de onde eu estou para separar uma briga de 2 lagartixas no telhado? Sinceramente. E o cachorro, mas galo, você sabe que não existe briga pequena. E o galo só virou as costas e saiu. Okay. E as lagartixas brigando. Brigavam, se debatiam, iam para uma telha, para outra telha, iam se aproximando da região em que estava o quarto da senhora. E o cachorro preocupado, e ele, leal que era, não podia sair de lá para poder intervir naquele conflito, né? E aí, ele chamou o bode. Bode, por favor, tem como você separar aquela briga daquelas lagartixas? Elas estão brigando por causa de uma mosca morta. E o bode falou, eu não acredito, cachorro. Você acha mesmo que eu vou sair daqui para poder separar uma briga de 2 lagartixas? Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho muito mais o que fazer. Por que você não vai lá e separa? E saiu. E aí o cachorro ficou assim, sem querer falar nem com o cavalo, nem com o boi, porque ele sabia que eles eram assim, né, um pouco mais arrogantes. Mas ele estava sempre preocupado, porque ele foi designado, né, para poder estar ali cuidando daquela porta, né, e daquela senhora. Então ele chamou o boi. Boi, tem como você separar aquela briga de 2 lagartixas no telhado? Porque você sabe que não existe briga pequena. E o boi falou, cachorro, é sério que você me chamou para falar isso? Eu, que sou o animal mais velho desse terreiro, todos me respeitam. Você acha mesmo que eu vou sair daqui para separar a briga daquelas 2 lagartixas infames? Não, não vou. E saiu. Aí o cachorro ficou, olha, vou ter que falar com o cavalo agora já. Cavalo, por favor, você é minha última tentativa. Tem como você separar aquela briga daquelas 2 lagartixas em cima do telhado? E o cavalo ficou revoltadíssimo, né? Muito revoltado. Como assim? Ele, um puro sangue, ia sair dali para poder separar uma briga de 2 lagartixas no telhado. Como assim? Não. Eu não vou sair daqui, cachorro. Não vou. Vá lá e separe. Inclusive, você que ficou responsável pela porta da casa, então vê o que é que você pode fazer por aí. Certo. Aí o cachorro ficou entristecido, né? E não podia fazer muita coisa. Daí essas 2 lagartixas, meu filho, se debateram. E caíram dentro de casa. E caíram sobre a lâmpada de azeite. Que a lâmpada de azeite caiu com a centelha no mosquiteiro em que a mãe dele estava sob. E queimou. E aí queimou parte do corpo da senhora. E assim, foi aquela, né, o cachorro começou a latir, as pessoas começaram a chegar, né? Então, assim, as pessoas vieram dar esse apoio ali, mas assim, ela não estava nada bem, eles mandaram chamar o filho dela. E aí ele veio, né, rapidamente para cá. Só que como foi que ele veio rapidamente? Os vizinhos pegaram o cavalo e falaram, olha, vão rápido, né, para poder trazê-lo para cá com rapidez, porque eu acho que ela não vai conseguir resistir.
Então, eles pegaram um cavalo e foram para essa aldeia distante, muito rápido e sem parar, nem para que o cavalo bebesse água. E voltaram muito rápido, sem parar, para que o cavalo nem pudesse beber água. Então, quando o cavalo chegou, ele estava sangrando, né? E não resistiu e morreu. E antes de morrer, ele olhou para o cachorro e falou: cachorro, como você disse, não existe mesmo briga pequena. E morreu. Daí, o filho chegou para poder cuidar da mãe e, conforme a tradição, né, daquela comunidade, o curandeiro chegou até ele e falou: olha, precisamos de um frango para poder passar o sangue nas feridas da sua mãe, e aí você já pega a carne, faz um caldo para ela, para ver se ela consegue comer, porque ela não está sem comer e tal. Certo. Vamos pegar o frango do terreiro, atrás do galo, no terreiro. Pegaram o galo no terreiro, e o galo já anunciou um umbral, antes de morrer, e falou para o cachorro: cachorro, é como você disse, não existe briga pequena. E foi sacrificado. Seu sangue foi passado nas feridas da senhora, seu caldo foi dado para a senhora e os ossos foram dados para o cachorro. Né? E daí, a senhora não resistiu. E conforme o que ditava, né, aquelas normas, aqueles imagens imaginários daquela comunidade, o lugar da sepultura deveria ser riscado com sangue de bode. O que aconteceu? Vamos sacrificar o bode. Quando falaram isso, o bode olhou para o cachorro e fez o sinal que concordava. Era aquilo mesmo. Então, sacrificaram o bode, fizeram o que tinham que fazer, e a carne foi consumida pelas pessoas que estavam ali, né, para poder ajudar no velório, e os ossos foram dados ao cachorro. Depois, passado o tempo, do que nós chamaríamos aqui do 7º dia, né, assim, mais pessoas vieram para a casa da senhora para poder prestar essas homenagens, né, finais dessa passagem, né, dessa ancestralização da pessoa. E muita gente veio de muito longe e eles precisavam comer. E precisava ser um animal maior. Então, vamos ao terreiro, porque tem um boi no terreiro. Então, eles sacrificaram o boi. Mas antes disso, o boi olhou para o cachorro e disse: cachorro, realmente, não existe briga pequena. E foi sacrificado, sua carne foi consumida e os ossos foram dados ao cachorro. Né? Então, essa narrativa é utilizada nessa região do Mali para falar sobre a importância da mediação de conflitos. Né? Que, assim como não existe um fogo pequeno, não existe briga pequena. Então, se você puder chegar para mediar aquele conflito, faça de tudo para que aquilo aconteça. Inclusive, Amadou Rampantebá, quando fez parte da delegação do Mali na Unesco, nos anos 60, ele chamou a atenção para essa questão a respeito do conflito árabe-israelense. Né? Então, assim, ele não falou sobre o conflito árabe-israelense, ele contou essa narrativa. Nossa. Então, assim, a educação é realmente feita através de contos, né? Através dessa palavra falada que tem poder e que cria. Então, assim, esses valores os valores e os vícios, né? Assim, por exemplo, o vício da arrogância, né? Da prepotência, enfim, em contrapartida com os valores da lealdade, né? Da mediação de conflito, do sentido comunitário, são todos inscritos nessas narrativas, né, que são valores civilizacionais que constituem essas comunidades. Então, é pensar como nós podemos nos reinventar a partir dessas narrativas. É por isso que eu falo que nós temos muito a aprender, que essas literaturas de tradição oral têm muito a nos dizer sobre o modo como nós vivemos hoje, que está esgotado, e precisamos nos reinventar. Então, voltemos à literatura. Quando minha filha fala que eu sou sonhadora em relação à literatura transformadora, ela não está falando de metáfora, eu estou sonhando e fazendo e falando, porque meu trabalho é justamente fazer isso, né, de trazer essas literaturas para nosso cotidiano, entendendo que elas vão, de alguma maneira, salvar a nossa existência. É verdade. É isso, não tenho como dizer de outra maneira. Que maravilha, eu adorei essa história, ela é muito significativa e
retrata bem como, às vezes, nós esquecemos de certos princípios que regem nossa própria comunidade. Agora, as histórias, elas têm o poder de resgatar esses princípios. Eu posso me esquecer dos princípios, mas quando a história é contada, eles vêm à tona. Exatamente. Então, aí também tem essa importância da história, da tradição, da oralidade, de contar essa história e da performatividade. Exatamente. Porque não é só a linguagem, é todo um conjunto. Isso. São técnicas mnemônicas e performáticas também. É como eu te disse, não é só a palavra falada. A palavra não é, nesse contexto, não é só a palavra falada que chega até você. É um corpo que fala. É um corpo texto que está ali, né? Que está a serviço dessa comunicação. Que está a serviço da continuidade da existência das pessoas, da nossa continuidade. Essa é a ideia. Por isso que eu sou apaixonada pela literatura, porque ela tem esse serviço, né? Ela traz esse serviço para nós, né? E pensar que a repetição, nesse contexto, não é um defeito. É um mecanismo de sobrevivência. Exatamente. Entendeu? Então, pensar que essas histórias precisam ser contadas e recontadas. Pensar não só na máxima de Rampantebá, quando ele diz que na África, cada ancião que morre é uma biblioteca que se queima. Nossa, olha que significativo. Mas pensar também que como é que as crianças, né? Como é que essas crianças estão recebendo as narrativas? Elas estão recebendo narrativas para poder dar continuidade, ou então para entender esses valores? Então, assim, é pensar sempre como o antes, né? O meio e o depois. Então, essa ideia do Sankofa mesmo, né? Da escrita Sankofa. Como que eu posso aprender com os meus mais velhos para poder entender hoje, para ensinar os meus mais novos, né? Para quem vem depois, para quem ainda vem, para quem ainda nem foi gerado, para quem ainda vem. Há um provérbio interessante nesse contexto também, iorubá no caso, que diz que a gente não senta na sombra de uma árvore frondosa que a gente planta. Então, a gente tem que plantar árvores para que outras pessoas sentem a sombra dessas árvores. Então, a ideia dessa literatura negro-africana de tradição oral, ou oralitura, é justamente essa. É entender que esse saber que a gente que está sendo vinculado aqui, ele foi vinculado ancestralmente e que nós vamos fazer esse papel também depois que nós nos tornarmos ancestrais. E que esse ciclo continue para que as pessoas continuem para que a existência seja garantida. Sim. Né? E pensar que é o que a Ailton Krenak sempre fala também, né? Porque a gente não pode se deslocar dessa ideia, descolar as ideias dos povos originários e dos povos negros, né? Negro-africanos e negro-brasileiros, pensando que as epistemologias são bem parecidas, né? E pensar que ele fala no livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que para que o mundo seja um pouco mais adiado, nós precisamos contar histórias. Então, esse eu acho que é o recado maior. Que maravilha. E eu sei que você também está nesse objetivo, né, nessa luta por adiar o fim do mundo, porque você também é escritora. Exatamente. Eu queria saber um pouquinho de suas obras, onde é que o pessoal pode adquirir. Eu sei que tem contos aí, né? Tem também. Diz aí pra gente. Assim, são 2 livros, né? Um primeiro é produto da minha dissertação do mestrado no PPGEL e na UNEB. Mais uma PPGeliana. Exatamente. Com muito orgulho, né? E muito aprendizado. Então, assim, eu trabalhei com a perspectiva feminina no contexto afro-islâmico, porque eu tinha trabalhado com Rampantebá, que é uma perspectiva masculina no contexto afro-islâmico. E eu queria entender como era, né, eu sendo mulher, para entender como era essa perspectiva feminina nesse contexto afro-islâmico, só que da Somália. Então, assim, eu transito ali, né, em vários lugares, através da literatura, e trabalhei com a ideia do espaço autobiográfico, biográfico, desse espaço o que eu chamei de espaços do eu. Né? Então, o nome do livro é Espaços do Eu, na obra de Ayan Hissi-Ali, que é o nome dela. Esse livro foi publicado pela EduNeb, né? Ele está disponível no Saber Aberto também, da EduNeb, já pode ser baixado também. Então esse aí tem versão gratuita. Tem versão gratuita. Depois, Anny, a gente põe um link, né? A gente vai colocar o link do livro para você baixar. Podem ficar à vontade. Aí. E tem mais um. Isso, tem mais um. Tem um livro de crônicas que foi... É como uma continuação da minha própria pesquisa. Eu acho que minha pesquisa é um contínuo. Né? Assim, eu comecei no ensino médio a entender a importância dessas narrativas
que já eram feitas na minha infância, né? Que eu já ouvia na infância, e eu percebi que eu podia fazer aquilo. Então, quando eu cheguei em dado momento da minha vida acadêmica, eu falei, olha, eu vou atender esse chamado de Rampantebá em alguma medida, né? E escrevi crônicas sobre minha infância, né? Então, eu falo sobre a concepção de chuva para a gente no sertão. Eu falo sobre a ideia de morte, né? A morte para os que vivem. Falo sobre como nós lidamos com questões que estão relacionadas à alimentação, né? Assim, a comida da nossa avó. Eu falo sobre as brincadeiras da infância também. Falo sobre a nossa ida para os entrecaminhos da escola, né? Porque tudo para nós era uma aventura, né? Ali a gente estava sempre permeado de histórias também ali, né? Eu conto sobre o engenho de rapadura. Eu falo sobre a fantástica fábrica de rapadura, né? Então, assim, eu vou contar, né? Eu vou reler uma imagem, imaginário meu, mas a partir sempre de uma referência que eu também já conhecia, né? Para também ver que nós partimos de outras referências. A gente conhece outras referências, a gente conhece referências, né? Que são mais gerais e conhece referências que são específicas, que são nossas e que elas são todas válidas. Então, assim, e esse livro, ele é intitulado O Sem Fim da Infância. Nossa, que título bonito. O Sem Fim da Infância. O Sem Fim da Infância. E ele pode ser encontrado na editora Penalux, que foi onde eu publiquei. E foi um projeto pessoal, porque eu queria escrever, e escrevi, para que eu pudesse presentear as personagens do livro, né? As pessoas que apareciam nas histórias lá da comunidade rural de que eu sou. Elas aparecem na história e eu entrego para as pessoas, assim, e é bem interessante porque é um livro que crianças leem, adolescentes leem, pessoas mais velhas leem, e as pessoas choravam. Eles querem saber o feedback dessas pessoas. Nossa, as pessoas choravam, a criança, todo mundo, assim, as pessoas se veem naquilo, nas narrativas dos lobisomem, né, assim, então, assim, tudo é muito vivo, né, e falar que pessoas que não tinham a leitura alfabética, por exemplo, mas que pediam para que outras pessoas lessem e de chorar mesmo, né? Assim, de que nunca tinham lido. Ideias de que foi o primeiro livro que algumas pessoas leram na vida, entende? Que como é importante o papel da literatura. Verdade. E que as pessoas leiam literatura que dizem sobre si. A questão da afinidade. Exatamente. Que você teve na escola. Exatamente. E que essas pessoas estão tendo a partir de sua obra. Exatamente, que eu estou levando. Que bacana. Por isso que eu sou sonhadora e realizadora. Isso. Sonhadora e realizadora. Através da literatura. As palavras que lhe definem. Exatamente. Elmara, eu adorei fazer esse podcast contigo. Igual. Foi um prazer enorme. Queria ficar mais tempo aqui conversando contigo. Também. Aliás, que não é somente esse tempo da gravação, mas vem de antes que a gente está conversando. Muito bacana, você é muito simpática, as histórias são maravilhosas e você é uma exímia contadora de histórias. Parabéns. Obrigada, professor. Muito obrigada pelo convite, né? E fica aqui a convocatória também para que as pessoas deem atenção, não só aos mais velhos, né? As pessoas mais velhas de conhecimento e de idade, que escutem, né? Essas narrativas, essas histórias que estão sendo contadas, para que nós possamos aprender. Tenhamos a humildade de sentar para aprender e de ensinar as crianças, de ouvir as crianças. Vocês têm escutado as crianças? Como é que vocês têm tratado as crianças? Então, assim, a gente tem um papel hoje aqui. Nós, hoje, temos um papel de aprender com o passado para poder ensinar a quem vem depois. Senão, a existência da humanidade, eu certamente não sei como será. Se será certa. Exatamente. Leiam e contem histórias para também ajudar a adiar o fim do mundo. Valeu, Elmara. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. E na semana que vem a gente tem mais uma mente brilhante aqui. Até lá.